Saúdo a todos e todas, desejando que estejam com saúde e em paz. Como já foi anunciado na programação, sou a professora Antônia Brioso, sou professora de História da Escola de Aplicação da UFPA e coordeno o projeto Cartografia da Cultura Afro-Brasileira Indígena, que mais recentemente é o Laboratório de Práticas Pedagógicas de Educação para as Relações Étnico-Raciais, o LAPER. Sou licenciada em História, especialista em História Social da Amazônia e mestre em Ensino de História pelo Profhistória do campus de Ananindeua. Eu agradeço a oportunidade de participar dessa programação do PPIST, convite realizado pelo coordenador do programa, professor Dr. Francivaldo Nunes. Muito me honra estar participando dessa festa de 10 anos do doutorado em História Social da Amazônia. E que nesse ano de 2021 também estou muito feliz porque começo a fazer parte como doutoranda. E nesse momento a gente começa a nossa oficina. Eu peço que coloque o slide para que a gente possa partilhar, então, com o público as ideias principais dessa oficina. A oficina que nós vamos trabalhar hoje tem o título Lugares de Memória do Trabalho, da Educação e das Sociabilidades Negras na Belém da virada do século XIX para o XX, 1889 a 1930. Conforme sugere Sertor, um momento importante na fabricação da pesquisa é saber o lugar de onde ela foi elaborada. Dessa perspectiva, eu não posso fugir do meu lugar, então, que é o ensino de história. Eu sou professora da educação básica há mais de 25 anos, e o interesse em estudar os espaços de memória da presença africana e afro-brasileira em Belém surgiu a partir da experiência no ensino de história em conectividade com a educação das relações étnico-raciais, em um projeto de ensino, pesquisa e extensão, que elaborado por mim e que coordeno já há uma década. Na Escola de Aplicação, que é o projeto Cartografia que eu mencionei no começo da minha explanação. As pesquisas históricas desenvolvidas no chão da escola, no caso, a Escola de Aplicação, levou a gente a perceber, e eu falo nós, eu falo a gente, porque o Cartografia é um coletivo, a perceber uma lacuna de uma pesquisa de cunho acadêmico que, a partir de uma pungente historiografia da escravidão e do pós-abolição, já existente na Amazônia, e que não tem cessado de crescer, de se intensificar nessas últimas décadas, pensamos assim, a partir de uma investigação historiográfica dessas referências e de um acervo documental, identificar e fabricar uma pesquisa desses espaços em nossa capital. Fazendo o levantamento do estado da questão, conheci algumas experiências em outras capitais brasileiras que já desenvolvem ou desenvolveram ou estão desenvolvendo pesquisas históricas catalogando esses lugares de memória da presença negra nos espaços citadinos. Cito o programa Santa Afro Catarina, cujo acervo de imagens, mapas, documentos escritos e narrativas tem proposto um trabalho muito interessante em Florianópolis. Outro projeto é as aulas de campo na região do Cais do Valongo, já reconhecido, inclusive, como Patrimônio Cultural da Humanidade. Essa região, no Rio de Janeiro, foi a principal porta de entrada de escravizados na América. A partir desses achados, os historiadores desenvolveram vários projetos de pesquisa na perspectiva da história pública nessas capitais. Então, a história pública será um importante debate na pesquisa que pretendo desenvolver, uma vez que o espaço escolar também é um território de disputas, né? É um território de disputas e que nós precisamos, como professores historiadores, né, intervir. E essa publicização de determinados conhecimentos e objetivos da aprendizagem da história precisam ter esse compromisso.
No desenvolvimento com os estudos com cartografia, um experimento dessas marcas da existência africana e afro-brasileira na história de nossa cidade, foi possível desenvolver um estudo preliminar sobre a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que inclusive nos valeu o segundo lugar no Prêmio Nacional da FENELON de Ensino de História da ANPU. O estudo poderia ter sido mais aprofundado se, além do tempo maior para a pesquisa, tivéssemos um estudo de fôlego historiográfico que subsidiasse a pesquisa na esfera do ensino. A partir dessas constatações, do lugar de onde parto inicialmente para a investigação e do principal objetivo da minha pesquisa, inquietantes questões surgiram. A historiografia da escravidão no Pará, e mais particularmente Belém, explorando essas novas interpretações e temporalidades sobre o passado escravista, possibilita identificar lugares de memória da presença africana em Belém, forjadas no tempo do cativeiro e no pós-abolição? Nas últimas décadas do século XIX e início do século XX, período que se reconfigura o espaço central de Belém, é percebível a permanente existência de campos negros? Quais são os principais campos negros reinventados da diáspora na capital paraense nas últimas 3 décadas do cativeiro e do pós-emancipação? Como é possível inventariar esses espaços como lugares de memória para subsidiar o ensino de história nas escolas da capital e numa perspectiva da história pública? A priori, são algumas questões que motivaram essa presente proposta de pesquisa, né? Pode passar o slide? Pensando a operacionalização da pesquisa, falando mais especificamente da prática, de inventariar os espaços de memória da presença africana e afro-brasileira em Belém, vai exigir um esforço de realizar um levantamento minucioso do estado da questão da problemática, da historiografia da escravidão e do pós-abolição na capital, né? Um aspecto importante que também o Sertor apresenta como na construção da pesquisa histórica, né, desse artefato. Então, a sugestão é problematizar essas produções e o lugar de onde o historiador se pronuncia para a compreensão do passado escravista, atentando para a documentação selecionada e interpretada por esses historiadores. Somada à literatura levantada e ainda a ser conhecida no decorrer da pesquisa, será fundamental a seleção das fontes. E eu vou falar delas lá no final. Elas vão ser apresentadas. Para esquadrinhar e entender esses espaços de memória em camadas de tempo, pretende-se operacionalizar os espaços de memória a partir dos vestígios deixados em jornais, inquéritos policiais, textos literários, código de postura, fotografias e imagens outras existentes no Arquivo Público de Belém, na Biblioteca Artuviana e também nos domínios digitais. Como eu já disse, no último slide nós vamos dar uma olhadinha nas fontes. Depois de selecionados, né, esse material, nós criamos, então, essa coleção documental e, junto com o meu orientador, que para mim foi uma escolha muito interessante do programa, o professor Dr. Agenor Sarraf, né, nós já organizamos um pouco a estrutura do trabalho, né, claro, já me deu bastante leituras e organizou um pouco, junto comigo, a estrutura do trabalho. Como nós pensamos a organização, então, dos possíveis capítulos desse trabalho, né? O capítulo 1, ele traz um debate interessante. Pode passar o slide 4, por favor. O capítulo 1, lugares de memória instituídos e lugares de memória repertórios em Belém do final do século XIX. O primeiro tópico, ou a primeira chave que nós vamos discutir nesse capítulo, é a definição de lugares de memória em Belém como cidade negra. E o conceito de lugares de memória que usaremos para nos referirmos a esses territórios negros tornou-se recorrente desde meados dos anos 80, quando Pierre Nora coordenou o trabalho que denominou Inventário de Lugares de Memória na França. Ele define os lugares de memória, tá?
lugares onde a memória se cristaliza e se refugia, e são os mais ruidosos símbolos. Hoje, esse conceito ele tem um caráter polissêmico e com vários usos. Alguns evidentes políticos, outros usados já no âmbito das batalhas de memória, travada entre diferentes sujeitos, grupos sociais e raciais para clarear os lugares detentores de memórias essencialmente significativas para esses grupos, e em disputa pela memória oficial ou nacional. A mudança, ou as mudanças no uso desse conceito, teve a ver com a desestabilização promovida sobre ele, por debates na comunidade de historiadores e as respostas e reflexões pelo próprio historiador Pierre Nora. Mudanças de tons, revisões de posturas e divergências que foram atravessadas por críticas, apropriações diversas e controvérsias que gestaram novos usos desse conceito. Na tese, né, esse conceito vai ser útil, claro, que com uma apropriação outra e pelos novos usos dos objetos alistados inicialmente na obra. Isso possibilitou abrir uma trilha para a gente, para mim, que nos leva a pensar além das memórias eleitas pelo poder instituído e pela vontade de grupos em patrimônios edificados. Os de baixo, no dizer de E.P. Thompson, também propuseram outras e novas questões que promovem mudanças e modificam suas experiências no seu cotidiano, no cotidiano da cidade, problematizando o espaço instituído e fazendo também uma cidade para eles, cidades para si. Então, os lugares de memória que nós temos interesse em pesquisar é bem aqueles que vieram, né, que sobreviveram à travessia do Atlântico e que trouxeram, né, os escravizados trouxeram consigo suas escritas performáticas, veiculadas à transmissão, né, da geração a geração por meio da inteligência do corpo humano. Então, a gente vai trabalhar o corpo como um arquivo vivo também nessa proposta de tese. Vamos trabalhar também com o conceito de escrita performática, né, de Taylor, que vai nos ajudar muito a compreender essa memória que o corpo traz, que ele veicula. Então, nesse segundo capítulo, a gente pergunta: o corpo fala quando há limites para a sua voz? E o corpo negro é portador de uma memória? Como ela se traduziu aqui nessa cidade negra, né, em Belém do Pará? Então, investigar essas memórias subterrâneas é rastrear passados vivos que estão presentes e se alimentam nos espaços mais cotidianos e que vêm à tona quando eles são inquiridos. Outra chave importante nesse primeiro capítulo, desculpa, eu falei segundo, mas é primeiro capítulo, são as rejeições, silenciamentos e ocultamentos na reconfiguração do espaço belenense sob a ideologia da modernidade. Né? Então, se sabe que no final do 19, né, na segunda metade do 19, o processo de modernização de Belém inicia, quando a capital da província passa por um significativo crescimento econômico que subsidia essas transformações urbanísticas, promovido pela economia da borracha, né? Economia da borracha numa historiografia mais tradicional, e os aspectos demográficos da população não branca na capital do Pará. Nós vamos querer também ver, né, essa demografia da população não branca nessa cidade que muda. Consubstancialmente nesse movimento econômico de Belém, havia também um projeto de modernidade e civilização, segundo os moldes europeus, né, e que vai, do final do Império, seguir também para a República. Porém, as promessas de inclusão social dessa camada, né, deu continuidade no que se chama de absoluta exclusão, seguindo ainda os critérios raciais orientados pelo racismo científico que estigmatizou característica da população negra e mestiça como definidores de patologias e criminalidade, validado por argumentos e teorias biológicas. Pretende-se, então, se realizar na saudosa Belém de outrora, tão evocada por literários, que vai ser importante fonte para a gente, uma leitura da presença de campos negros nessa recente espacialidade, e pois as relações raciais, ela também grafam o espaço. Então,
A nossa pergunta nesse final de capítulo é: Belém. Em Belém, a elite gomífera partira também para uma profunda cirurgia do espaço urbano, segundo apontou Chalub no Rio de Janeiro, com uma política agressiva de transformação da cidade e de intolerância com os territórios negros. Quais são esses campos negros e quais foram os movimentos de resistência pela permanência desses lugares? Então, esse é o nosso primeiro capítulo que a gente pretende trabalhar. O segundo capítulo, a gente, lugares de memória, pode passar o slide, lugares de memória negras no mundo do trabalho urbano em Belém, ele pretende analisar o conjunto dos documentos concernente ao mundo do trabalho da escravidão urbana. Nos últimos anos, em Belém, no final da escravidão, nos últimos anos desse trabalho compulsório, havia um mercado de trabalho mais dinâmico, abrindo aos cativos, libertos e homens nascidos livres um conjunto de possibilidades de inserção social, fosse essa ocupacional, residencial, familiar ou de lazer. Esses sujeitos conseguiram também transformar Belém na sua cidade, fazendo parte desse universo do mundo do trabalho multifacetado. Então, a gente vai fazer uma investigação nas fontes sobre esse mundo do trabalho, identificando os espaços de memória, os espaços de trabalho grafados por essa população. Porém, quais seriam as concepções e as experiências dos trabalhadores não brancos? O historiador Bezerra Neto diz que acontecia que grupos de trabalhadores escravos, libertos, reuniam-se em pontos das ruas da cidade, demarcando seu território em busca de sobrevivência, incorporando-se à paisagem urbana. Circular em Belém ou Manaus, diz a historiadora Patrícia Sampaio, significava encontrar nas ruas carregadores africanos, vendedores de açaí, guias de cego, vendedores de loteria, criados oferecendo seu serviço de sapateiro, pedreiro, oleiro, carpinteiro, ourives, trabalhadores nas obras públicas modernizadoras e muitas outras no universo laboral que se abriu em Belém no contexto da economia da borracha. Que território de trabalho negro forjados na experiência podemos identificar em Belém através das fontes? Onde estão localizados esses campos negros na espacialidade urbana de Belém que foram apagados na memória do território urbano? No terceiro capítulo, a gente vem discutindo os lugares de memória negra da educação. Pode passar o slide 5. E aí nós vamos pegar, investigar, perguntar para essa documentação sobre o universo da educação formal e informal da população negra no período e no espaço que comporta a minha pesquisa. Ao estudar a trajetória de Lima Barreto, o historiador Petrônio Domingos analisa um bom indicador de que, pelas trilhas da educação formal, a porta de entrada para o título de doutor estava obstruída para os afro-brasileiros nas primeiras décadas do período do pós-abolição. Não obstante, Domingos afirma que a escola sempre foi um recinto sagrado para a luta da população negra no Brasil. Basta observarmos as estatísticas educacionais dessa população quando comparado aos brancos no tempo presente, pois ainda são reveladoras de uma forte discrepância promovida no longo processo histórico de evasão escolar, de repetência e analfabetismo. Num outro sentido, a ativista e professora Nilma Gomes, ao tematizar as ações desencadeadas pelo movimento negro, na obra O Movimento Negro Educador, indica que no pós-abolição, o negro não deixa de ser visto pela sociedade branca como inferior, como um ex-escravo. E na busca por cidadania, o analfabetismo e a lenta inserção nas escolas oficiais se constituíram dos principais problemas dessa população para adentrar o mercado de trabalho. Mas, para essa ativista, a imprensa negra atuou com suas diferentes perspectivas, produzindo saberes emancipacionistas sobre a raça e as condições de vida da população negra, contribuindo por romper o imaginário racista do final do XIX e início do século XX. Esses jornais, digamos, militantes, tinham um papel educativo, pois informavam e politizavam a população negra sobre seus próprios destinos rumo à construção de sua integração na sociedade da época.
Em Belém também existiram escolas dentro do período estudado. Nós temos como exemplo a Companhia de Aprendizes e Artífices do Arsenal de Marinha do Pará, escola criada em 1871 para promover o ensino e aprendizagem de primeiras letras e a profissionalização de um ofício em carpinteiro, carapina, fundição, ferreiro, calafate, entre outros, que foram estudadas numa dissertação de mestrado do historiador Admarino Mato Júnior, no nosso programa, o PPIST. Uma fonte minha, do jornal Voz do Caixeiro, de 4 de maio de 1890, um jornal de informação dos trabalhadores do comércio, nos diz o seguinte, se referindo a essa população. Eles, infelizes, em grandes números, entregues à variante da escravidão, disfarçado com título tutorial, inconscientes, aviltados, empobrecido pelo servilismo em que vive e pelas sevícias em que deixam vegetar. Esses filhos do povo propriamente dito, colocando em oficinas onde possam receber ensino e educação conveniente. No caso aqui, seria uma escola profissionalizante. E traz uma ideologia do trabalho, para essa população menos desfavorecida ou a população negra. Havia um ideário de trabalho para eles, que o historiador Bezerra Neto aponta como uma ideologia do trabalho para o trabalho. No campo educacional, informal, já citamos a imprensa negra, nós também esquadrinharemos outras que não estão no âmbito da educação escolar. Nós vamos entender aqui a educação informal, toda a prática educativa intencional, ou não, em que ocorrem situações de trocas ou circulações de saberes, o que é aprendido ao longo da vida em trocas sociais, bem como disse a professora Maria Bethânia Albuquerque, da UEPA, nos seus trabalhos. Saberes que atravessam gerações e as relações de sociabilidade que o envolvem, configurando uma pedagogia do cotidiano. Para isso, ler as fontes e interrogá-las no sentido de adentrar a essas zonas silenciosas requer também um diálogo de saberes, bem na perspectiva do que Boaventura de Souza Santos denomina de ecologia de saberes, que valoriza os saberes que resistiram com êxito e as reflexões que esses saberes e conhecimentos têm produzido. Essa concepção, para mim, do Boaventura de Souza Santos, é possível dialogar com a experiência de Thompson, né? O conceito ou a concepção de experiência de Thompson, onde se percebe que a consciência social não é um recipiente passivo, mas comporta espontaneidade e não surge sem o pensamento. Surge porque homens e mulheres são racionais e refletem sobre o que acontece a eles e a seu mundo. O quarto capítulo, Lugares de Memória de Sociabilidades Negras, pode passar o slide 6, ele vai analisar espaços de sociabilidades outras a partir das fontes levantadas e interrogadas. A cidade que vai se constituindo em Belém sob a ideologia da modernidade também convive com uma cultura negra, que vai sendo combatida através do controle social por meio de políticas públicas, sobretudo na suspeição do indivíduo de cor no espaço urbano, principalmente na vitrine da Belle Époque, que se transforma no centro da cidade de Belém, fazendo do negro o principal alvo dos ideais de ordem e controle social que matizaram Belém, diz o historiador Laurindo Júnior. Não obstante, a cidade também era das pessoas negras, que não desistiam de fazê-la integrante de suas vidas, inclusive para o lazer, para o tempo do não trabalho. Suas sociabilidades, suas festas de santos padroeiro, nos batuques, na capoeiragem, no brincar o boi-bumbá, no banho de rio, nas praças, nas práticas de alimentação, na religiosidade e muitos outros. Escrutar esses espaços de cultura negra requer negar primeiramente a ideia de aversão ao trabalho e a suposta inclinação aos vícios e criminalidade dos sujeitos investigados, requisitos da mentalidade escravocrata que atravessa a temporalidade. Ainda no jornal A Voz do Caixeiro, segue a mesma matéria, que nos permite perceber, numa concepção de trabalho, o combater essas sociabilidades possíveis entre a população de cor e pobre. Diz o documento, uns alugados como guia de cegos,
outros para vender bilhetes de loterias, muitos a exercerem práticas duvidosas, sem matrícula, sem disciplina, sem responsabilidade, a maior parte ociosos e vagabundos, dados à gatunagem do vício dos jogos, ostensivamente exercido nas calçadas das ruas e muitas vezes de parceria com mantenedores da ordem pública. Nessa escola, se referindo, claro, à rua, estão se preparando futuros delinquentes para as cadeias e facínoras para as galés. Outra sensibilidade histórica ao trabalhar os documentos e estudar o tema é perceber nesses campos negros sua escrita performática, prolongando-se em diferenças cósmicas no uso do corpo e concepções de razão em fundamentos culturais, ao produzirem linguagens e viveres individuais ou comunitários, como diz a historiadora Maria Antonieta Antonassi. Tal compreensão só bem recentemente vem abrindo perspectivas que povos africanos em diásporas, devido ao seu universo cosmogônico e práticas culturais, aqui chegaram com a memória do corpo, como arquivos vivos, com atenção levando ao historiador ter atenção às sociabilidades em áreas culturais. O capítulo 5 é uma possibilidade. Né? Ele está aí com uma intenção muito forte de cartografar esses lugares de memórias investigados, transformando num artefato, a partir dos locais levantados, e inventariar esses espaços para uma utilização mais didática dos espaços que foram esquadrinhados na pesquisa. Não sei se a gente vai dar conta, mas, pelo menos para o projeto Cartografia, isso vai ser uma grande contribuição da pesquisa historiográfica que a gente está tentando realizar. E, para concluir, ou melhor, para não concluir, né, nosso slide 7, pretende-se concluir o trabalho abrindo uma trilha para outros trabalhos que, na pesquisa historiográfica, identifiquem outros lugares de memórias negras em Belém, dando visibilidade à presença africana e afro-brasileira na face da nossa capital, problematizando a produção de um passado que elegeu uma memória oficial para Belém, mas uma memória branca, que insiste em fazer desse legado cultural negro uma zona silenciosa em nossa capital. Então, são essas as propostas do nosso trabalho, e a gente transformou essa nossa proposta em uma oficina que possa contribuir para o trabalho de alguém. Né? No próximo slide estão as fontes que nós vamos trabalhar. Então, nós temos jornais, Diário de Belém, a Província do Pará, Folha do Norte, a Voz do Cacheiro, dentro do período do recorte, né, temporal que nós vamos trabalhar, inquéritos policiais, né, onde vamos prescrutar o que é crime, né, nesse novo rosto de Belém urbanizado, os códigos de postura que disciplinarizam o uso desse espaço. Tá? Vamos trabalhar com imagens, que inclusive já estão aí nos nossos slides, né? A coleção do Augusto Fidanza, e também as gravuras do Leon Riquinho, que estão no Centro de Memória. Temos também relatos de viajantes, naturalistas que para cá vieram, e outros que assistiram essa Belém, né, com a presença africana e afro-brasileira, e a literatura que já vai para um recorte do pós-abolição, em que fala já dessa Belém saudosa, ou que comentam essa Belém parte rica, né, esse centro de Belém urbanizado. Então, a gente tem Marques de Carvalho, temos e muitos outros literatos, né, que vão estar aí no nosso trabalho. Então, é isso, a nossa contribuição nessa programação dos 10 anos do PPIST, do doutorado do PPIST, falando um pouco do nosso trabalho e, assim, fazendo uma pequena oficina que possa contribuir, né, com outros historiadores que possam se interessar pelo tema. Muito obrigada, e foi um prazer estar aqui partilhando essa experiência.